Vamos estudar a palavra do Senhor. Eu gostaria que nós abríssemos as Escrituras Sagradas no Evangelho de João, capítulo 9. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é esse que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntavam como chegar a ver, ao que lhes respondeu: Aplicou lodo nos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros diziam: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que ele lhe abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que aqui agora havia, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: É esse o vosso filho que vós dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele: Idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam sentado que se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: Ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: Que fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele lhes respondeu: Já vos disse e não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos os seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: Já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele: Creio, Senhor. E o adorou. Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não terias pecado algum. Mas porque agora dizeis: Nós vemos, subsiste o vosso pecado. Essa é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, poucos textos na Bíblia são tão carregados de um diálogo intenso, inteligente, complicado quanto esse. Porque as coisas vão e voltam numa narrativa extremamente interessante de acusações, de questionamentos, de perguntas. E esse texto vai nos narrar exatamente o que acontece quando nós, muitas vezes, nos tornamos tão religiosos que não somos capazes de perceber exatamente o que Deus quer nos ensinar. É curioso que nesse texto, pelo menos duas coisas a gente aprende sobre religiosidade, coisa perigosa. Primeiro é que a religiosidade, ela tende a transformar os ritos em coisas mais importantes do que pessoas.
né? É interessante porque eles não estão com crise aqui porque o rapaz ficou curado da sua cegueira. A crise deles é uma só. O rapaz foi curado no sábado. Segunda coisa, há uma tendência muito grande da religiosidade de transformar aquilo que é essência em acidente, daquilo que é temporal com eterno. E Jesus tentou ensinar isso aos judeus, não foi bem sucedido. Sempre havia resistência. É curioso que Jesus tenta dizer para eles, o sábado foi criado por causa do homem. O objetivo de Deus era que o homem descansasse no sábado. Mas vocês estão transformando o contrário. Vocês estão dizendo que o homem foi criado por causa do sábado. A questão sabática se tornou um problema muito sério no ministério de Cristo, porque isso era um ponto de liturgia, de rito, de tradição judaica. E isso é muito possível acontecer conosco também. Agora, esse homem aqui, meus queridos, eu queria focar um pouco nessa visão desse homem, porque esse homem é um homem que tem uma experiência com Deus, mas ele não sabe quem é Deus. Não é estranho esse negócio aí? De você ser tratado por Deus, ser curado por Deus, de você ter uma experiência com Deus, de ser abençoado por Deus, mas você não sabe quem é Deus. Esse homem é um homem que tem uns questionamentos, ele não sabe responder nada do que pergunta para ele sobre Jesus. Se você é uma pessoa cuidadosa na leitura da Bíblia, existem duas coisas aqui que são marcantes. Primeiro, a pergunta como. A pergunta como vai aparecer no versículo 16, vai aparecer no versículo 10, ela vai aparecer no versículo 21, ela vai aparecer no versículo 26. Várias vezes as pessoas perguntam, como? Essa tendência humana, essa necessidade que eu tenho, que nós temos, muitas vezes, de tentar entender como é que a metodologia de Deus funciona. Como é que a estratégia de Deus acontece. Como é que nós explicamos o inexplicável, como é que nós adentramos o sobrenatural e agora entendemos os esquemas da sobrenaturalidade. E é curioso que Jesus faça milagres de formas bem distintas, porque se Jesus fizesse de uma única forma, nós sacralizaríamos o método e seria um desastre. Nesse caso aqui, a cura de Jesus, que Jesus faz é até bizarra, porque ele cospe no chão, faz barro e bota no olho do cara e manda se lavar no tanque de Siloé. Nojento. Não é? No outro lugar, ele pega saliva para curar um cara que é mudo, surdo-mudo, ele pega a saliva dele e coloca na boca do cara. Não é estranho pensar nisso aí? Outra coisa que existe nesse texto aqui, que é muito curiosa, é essa questão do não saber. O pai não sabe, os fariseus não sabem, o rapaz não sabe de onde Jesus vem, não sabe o nome de Jesus, não sabe quem é. É uma desinformação completa. Isso nos leva a pensar, meus queridos, que é muito possível, muito fácil para a gente desenvolver um tipo de espiritualidade que eu chamo de uma espiritualidade intuitiva e até experimental. Eu experimento de Deus, eu recebo os benefícios de Deus, mas eu não tenho uma fé que seja uma fé madura. Eu não tenho uma fé que seja consistente. E é essa narrativa aqui que a gente pode encontrar no texto, de um homem que tem uma experiência com Deus, mas ele não tem uma fé consistente. Ele já experimentou do sagrado, mas ele não tem fé consistente. A fé dele é extremamente superficial, vazia. O que nós aprendemos aqui? Olha quais são as características curiosas de uma fé superficial, de uma fé intuitiva apenas, de uma fé que passa até por experiência eventualmente, mas que não sabe quem Deus é. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que uma fé desse tipo, ela tem experiência com Deus, mas ela não sabe quem Deus é. E é isso que nós vemos nesse texto aqui. Esse homem tem experiência com Deus, ele tem uma fé intuitiva. Eu era cego e agora vejo. Quando eles dizem assim, olha, esse cara é pecador, dá glória a Deus. Você não pode aceitar falar que ele é profeta porque ele é pecador, porque ele curou no sábado. Ele disse, olha, se é pecador, não sei. Eu sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Eu estou vendo. Nós sabemos que Deus não atende a pecadores. Como é que esse homem me curou se ele é pecador? Vocês querem se transformar em discípulo de Cristo? Que discípulo de Cristo? Nós somos discípulos de Moisés. Não seguir esse Jesus de Nazaré aí. E você é um cara nascido em pecado e agora vem ensinar para a gente. Há uma controvérsia, uma briga tremenda. Agora, a fé intuitiva, não apenas ela tem essa experiência com Deus, mas ela não tem nenhum relacionamento pessoal com Jesus. Porque ele não sabe absolutamente nada de Jesus. E por conseguinte, ele não cultua Jesus, ele não adora Jesus, ele não se curva diante de Jesus, ele simplesmente experimenta o fato de que o poder de Jesus está sobre a vida dele e que isso aconteceu. Isso gera
muito possivelmente na nossa vida, o que a gente chama de uma fé emotiva, de uma fé circunstancial. Há muitas pessoas que têm esse tipo de fé. Eu tenho encontrado muita gente com esse tipo de fé. Gente que não tem compromisso com Jesus, gente que não tem relacionamento com Jesus, gente que não se curva diante de Jesus, gente que não sabe nem na verdade quem é Jesus. Tem algumas noções parcas sobre Jesus, mas não sabe quem é Jesus. E transforma Jesus, por causa disso, num milagreiro. A relação deles com Jesus se torna muito superficial, porque ela é circunstancial, ela é emotiva. E Jesus torna um milagreiro. Só vão atrás de Jesus para isso. Agora, esse homem também, por ter essa fé intuitiva apenas, a fé que ele possui se torna uma fé que tem apenas uma vaga opinião sobre Jesus. Que opinião que ele tem sobre Jesus? Quando pergunto para ele, quem é esse homem? Ele dá duas respostas aqui nesse texto. Né? Primeira, ele diz, o homem chamado Jesus fez o lodo e abriu os meus olhos. O homem chamado Jesus. Essa expressão, o homem chamado Jesus, nos diz, nos aponta, nos ensina, que ele tinha uma noção de que Jesus era um cara especial. Ele é o homem. O nome dele é Jesus. E isso leva-nos a crer, meus queridos irmãos, que ele tinha uma noção. Esse Jesus é alguém diferenciado. Ele sabia que Jesus era diferenciado. No segundo momento, quando perguntam para ele, quem que você acha que ele é? Ele disse que é profeta. Por quê? Porque profeta, na concepção daquele homem, era o Nabiim, aquele hebreu que recebia de Deus uma visão, uma compreensão celestial e traduzia para os homens. Esse homem devia ser um homem muito especial, porque Deus estava dando poder para ele, capacitando-o, e por isso ele diz, ele é profeta. Agora, nenhuma dessas definições, que Jesus é um homem especial e que Jesus é um profeta, define, na sua essência, aquilo que Jesus de fato é, na sua plenitude. Não define, define parcialmente e muito vagamente. E é isso que acontece quando nós temos uma fé meramente intuitiva. Por causa das afirmações dele, que ainda eram muito primárias, intuitivas e emocionais, ele é expulso da sinagoga, do templo, ele vai embora. E aí, quando ele é expulso do templo, Jesus se aproxima dele para conversar com ele. E a pergunta de Jesus é muito interessante. Jesus se aproxima, versículo 35, e ele pergunta, você crê no Filho do Homem? Por que Jesus faz a pergunta, você crê no Filho do Homem? É uma afirmação, essa expressão, Filho do Homem, Jesus usa várias vezes para si mesmo. Se você quiser entender o que significa o Filho do Homem, você precisa ir lá no Antigo Testamento. E essa definição de Jesus, ela é extremamente tensa. Para nós que somos cristãos e amamos a Jesus, sabemos quem Jesus não é nenhum problema. Mas para os judeus que não sabiam a identidade de Jesus, essa afirmação é uma afirmação extremamente complicada. Porque a Bíblia nos diz em Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, o seguinte. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, que é o próprio Deus, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Preste atenção. A atribuição que Jesus dá a si mesmo, a nomenclatura com a qual ele se auto-intitula, é alguma coisa extremamente forte. E por que ele faz a pergunta a esse homem? E aqui vai uma pressuposição minha sobre o texto que nós estamos estudando. A minha pressuposição é que aquele homem, ele era cego, mas ele não era burro. A gente tende a achar que uma pessoa, porque tem uma determinada deficiência, ela é menos do que o outro. Mas, quando você estuda um pouco dessa excepcionalidade, você aprende o seguinte: pessoas que perdem um determinado sentido, elas se tornam muito mais aguçadas em outra direção. Onde é que esse homem ficava? A Bíblia diz que ele era mendigo. Ele ficava na porta do templo, cara. Ele ouvia discurso de crente, ou nesse caso aqui, de escribas, rabinos, fariseus, gente que conhecia teologia judaica o tempo todo. Provavelmente, muitas e muitas vezes, rodas inteiras de discussão eram ali. Só com um detalhe, que aquele rapaz, por ser deficiente visual, ele era um cara que tinha uma capacidade auditiva tremenda de memorizar e lembrar o que estava acontecendo. Jesus vai a esse rapaz e pergunta, você crê no Filho do Homem? Porque ele sabia exatamente que aquele rapaz sabia o que significava o Filho do Homem. E a resposta dele foi a seguinte: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Ele não sabe. Ele sabe que é o Filho do Homem, mas ele não sabe que Jesus é o Filho do Homem.
E quando Jesus fala para ele, já o tens visto e é o que fala contigo, ele tem uma reação maravilhosa. E isso é uma reação de fé madura. Ele diz, creio, Senhor, e o adorou. Literalmente, essa expressão, o adorou, significa que ele caiu de joelhos diante de Jesus, publicamente. Ele assume agora um alto risco e uma situação extremamente constrangedora para qualquer judeu criado nas tradições rabínicas, criado nas tradições judaicas, família judaica, que aprendia o tempo todo o Shema hebraico, que toda criança tinha que aprender. Está lá em Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Só a Ele adorarás, só a Ele darás culto. Ele vinha de uma família judaica que aprendia os 10 mandamentos, cujo primeiro mandamento é, não terás outro Deus diante de mim. E o segundo mandamento dizia, não o adorarás, não farás imagem de escultura, não se curvarás diante disso. Ele sabia isso. No entanto, aquele judeu, de nata, de reconhecimento, aquele homem, ele cai de joelhos publicamente para declarar, eu creio, Senhor, e o adorar. Era uma posição absolutamente radical de um homem que sai agora de uma experiência, de uma fé intuitiva para uma fé consistente e madura. Aqui, meus queridos irmãos, tem uma transposição muito importante para nós, porque a gente diz, era muito difícil para ele fazer isso porque ele era judeu. Deixa eu dizer uma coisa interessante, é muito difícil para você fazer isso, sabe por quê? Porque você vive no século 21. Gente, eu tenho encontrado centenas de pessoas que são minhas amigas, que frequentam essa igreja, que frequentaram outras igrejas por onde passei, e que nunca se curvaram diante de Jesus para dizer, eu creio, Senhor, e o adorar. São pessoas que vivem na fé intuitiva, e nunca numa fé consistente de quem adora. E nós precisamos fazer essa transposição, meus irmãos. Nós precisamos chegar a um ponto da nossa vida de dizer, eu me dobro diante do Senhor. Porque há pessoas aqui que me ouvem, são pessoas inteligentes, amigas, mas que nunca se curvaram diante de Jesus. Nunca publicamente vieram para dizer, eu creio. E vão para o inferno tendo experiências maravilhosas com Jesus e eventualmente até de cura. Porque não sabem quem é Jesus. Fé intuitiva e barata. Fé superficial sem compromisso. Precisamos sair de um lugar para outro. Precisamos de transposições. Porque aquele homem foi curado por Jesus e ia para o inferno com a cura. E há pessoas aqui que já ouviram muito tempo já de Jesus, mas nunca chegaram ao ponto de se curvar diante de Jesus e adorar Jesus. Fé consistente me leva a adorar. Fé consistente leva os meus joelhos a se dobrarem diante de Cristo. Fé consistente me leva a dizer, eu reconheço que tu és Deus. Fé consistente me leva a publicamente assumir uma posição que vai atrair sobre mim ruidosos olhares de ódio e de oposição. Porque agora eu saio de uma fé superficial e entro numa fé de compromisso com Deus, que eu sei quem é. Eu saio da situação na qual eu sempre respondo, não sei, não sei, não sei, não sei de onde vem, não sei quem é, e respostas vagas, ele é homem especial, ele é profeta, para entender, ele é Deus. E eu não tenho outro caminho para mim. Eu preciso me curvar diante desse Deus. Em que ponto da sua vida você está, meu irmão? A fé consistente, ela compreende a identidade de Cristo. Sabe que Ele é o Filho do homem. O seu domínio será eterno e nunca terá fim. E Ele jamais será destruído. É gente que entendeu quem é Cristo. E que se curva de coração diante de Cristo. Segunda coisa, a fé consistente, ela gera uma plena adoração no meu coração. É o que esse homem faz aqui agora. Ele passa a ter uma relação, ele era uma relação daquele tipo de gente que vai atrás de Jesus e que experimenta milagre de Jesus. A gente fica olhando às vezes esses curandeiros, gente proclamando cura em nome de Jesus e tal, está tudo certo. Jesus cura, Jesus resgata, Jesus sara, eu estou absolutamente certo disso, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas e quando nós chegamos ao ponto da nossa vida em que nós dizemos, Jesus é Senhor da minha vida, eu quero adorá-lo, eu quero estar de joelho diante dele,
Ele é o meu Deus, Ele é o Filho do homem. Enquanto nós não saímos desse lugar, nós estaremos apenas numa relação de gente que vive atrás de bênção de Deus, experiência de bênção de Deus, mas não sai desse lugar. É muito perigoso essa posição nossa. Precisamos fazer transposições. Nós precisamos sair de um lugar para outro. De uma fé vaga, superficial, sem identidade, para uma fé de compromisso, de adoração, uma fé que se curva diante do Filho do homem. Onde é que você está? Onde é que está o seu coração, a sua vida? Por que a sua recusa? O que é que te leva a ficar fugindo o tempo todo? É muito interessante, meus queridos irmãos, a preocupação de Jesus. Porque Jesus, a Bíblia diz assim, ouvindo Jesus, que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou. A impressão que eu tenho quando leio esse texto é que Jesus foi intencionalmente atrás dele, dizendo assim, você precisa aprofundar a sua relação comigo. Vem cá, deixa eu te explicar um pouquinho melhor quem eu sou. Porque há uma intencionalidade de Jesus. Você crê no Filho do homem? Eu não sei. Ok, eu sou aquele que fala contigo. Meus queridos, essa preocupação de Jesus não nos mostra exatamente o que Jesus deseja daquele homem? Ela não nos mostra também o que Jesus deseja de nós? Eu quero te convidar, nessa noite, a você adorar Jesus. Sair dessa relação na qual você se encontra, de gente que recebe bênção de Jesus, mas nem sabe quem Jesus é. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, que os nossos corações e os nossos joelhos se dobrem diante do Deus, do Filho do homem, daquele que nos salvou. Que Deus nos abençoe. Ó Deus, receba a nossa adoração aqui nessa noite, Pai. Ó Deus, se há alguém aqui, Pai querido, que ainda, até essa noite, não tinha tomado uma decisão pessoal, radical, profunda, de se curvar diante do Senhor, sem reservas, publicamente, assumindo, ó Deus querido, uma identidade contigo, Pai, que nessa noite, em nome de Jesus, haja salvação no nosso meio. Que em nome de Jesus, ó Pai, pessoas e vidas se rendam ao Senhor. E que pessoas sejam salvas aqui, Pai querido. Pessoas que já tiveram experiências com o Senhor, já viram experiências na sua família, gente que já viu a glória do Senhor se manifestando na história dele, mas que ainda continua, Deus, sem compromisso, sem se curvar, sem adorar. Em nome de Jesus, que nessa noite alguma coisa sobrenatural e profunda aconteça aqui, para a glória do Senhor. Amém, Senhor. Amém.